Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje, com muita alegria, iremos dar início ao nosso momento de reflexão para o quarto trimestre de 2020 para a revista Adultos da CPAD. Uma temática maravilhosa dentro do livro de Jó. Eu estou certo, estou convicto de que o Senhor tem grandes revelações a trazer ao nosso coração, grandes palavras serão aqui apresentadas de grande enriquecimento espiritual. Concluímos há pouco, quero deixar aqui já essa playlist bem organizada, uma lição após a outra, quando falamos por 13 domingos consecutivos, 13 lições extraordinárias com o tema os princípios divinos em tempos de crise. E agora estamos aqui com este conteúdo tão maravilhoso e nós iremos discorrer a respeito deste assunto, as lições bíblicas da CPAD para o quarto trimestre de 2020, com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Este assunto é maravilhoso, assunto comentado pelo pastor José Gonçalves e será de grande enriquecimento espiritual. E hoje o tema é uma introdução geral, uma apresentação, e a temática específica é o livro de Jó. E eu quero que você nesse momento possa ser grato a Deus por poder ser edificado por esta palavra, por poder ascender a este conteúdo. Vamos orar então e fazer as leituras após esta oração do assunto proposto para hoje? Vem comigo, oremos. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, possa visitar o nosso coração, a nossa mente e que traga entendimento e boa compreensão da Tua palavra. É o que nós pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Assuntos preciosos e eu quero, antes de fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso agora. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário, deixe aquele like abençoado, uma ferramenta maravilhosa que nos motiva e nós iremos continuar aqui a trazer estes conteúdos tão ricos e abençoadores. Muitos canais têm também apresentado seus conteúdos e eu quero aqui agregar também, quero ser um auxílio para que você tenha este canal também como subsídio bíblico teológico para a sua lição bíblica. Eu gostaria de fazer então as leituras dos assuntos propostos então para este momento. E o nosso texto áureo desta lição diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago capítulo 5, versículo de número 11. A nossa verdade prática assevera que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E a nossa leitura bíblica está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Também em Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e versículos 19 e 20, que diz: ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. E também em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que é o texto lido já na leitura aqui introdutória, o texto áureo, e que diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Estes foram os textos que irão fundamentar
esta introdução geral aqui desta reflexão tão preciosa. Nós também já começamos a refletir para o quarto trimestre de 2020, também revista da CPAD com o tema de jovens. Quero deixar aqui no card para você, jovem, poder acender a este canal e aprender a respeito dos maus e bons exemplos que nós estaremos extraindo deste último trimestre de 2020. Então vamos fazer esta introdução geral aqui dentro do livro de Jó, um livro sapiencial, um livro de sabedoria, um livro que tanta edificação nos traz. Eu sei que você já se atentou, você que tem a revista física, as datas estão para o terceiro trimestre de 2020. Então eu peço que você se adeque. Esta lição será ministrada no próximo domingo em todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, no dia 4 de outubro de 2020. E esta é então a nossa lição tão preciosa de hoje. E como todas as nossas reflexões, nós temos alguns objetivos, e o objetivo geral desta lição específica é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica, uma pessoa real e não uma pessoa fictícia. E também alguns objetivos para cada ponto aqui refletido. Há um objetivo também específico que é mostrar que, a partir das evidências internas do próprio livro de Jó, é possível conhecer o contexto no qual este personagem viveu. O segundo, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento agrega, ajuda na compreensão do livro de Jó. E o terceiro objetivo específico nos alerta quanto a identificar então o propósito e a mensagem do livro de Jó. Há coisas que acontecem na vida do cristão que inevitavelmente levam a fazer perguntas que traduzem a angústia que está dentro da sua alma. Como, por exemplo, se Deus é justo e amoroso, por que um justo sofre ou possa sofrer tanto? E nós temos que entender, à luz do livro de Jó, que talvez nós não tenhamos uma resposta clara para essa indagação, mas talvez podemos responder com propriedade os benefícios ou aquilo que é a razão pela qual, ou aquele fruto que este sofrimento vai produzir na vida do indivíduo. Então perguntas como essas podem ser consideradas o pano de fundo de todo o contexto deste livro maravilhoso que iremos estudar a partir de agora. Então, o nosso objetivo aqui é compreender. Eu quero que você apresente este assunto à sua classe de escola bíblica dominical e desejo cooperar e colaborar com o enriquecimento espiritual dos alunos da sua classe, né? E mostrar então aos alunos a ideia geral de que compreendamos então que o livro de Jó diz a respeito deste assunto, a respeito deste sofrimento e as respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, a resposta que o próprio Deus dá a Jó e aos seus amigos para comentar este assunto tão precioso para o quarto trimestre de 2020. Como eu já disse anteriormente, temos aqui o pastor José Gonçalves, escritor, conferencista, membro da comissão de apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Que Deus abençoe então a vida do pastor José Gonçalves, que nos abençoa com este conteúdo tão precioso e que nós iremos agora estudar com afinco. Apresente este assunto à sua classe da escola bíblica e diga aos seus alunos que há de se ter este afinco, o desejo em aprender a palavra de Deus é necessário e que este livro não seja ignorado. Muitas ideias heréticas, absurdas, são oriundas de interpretações erradas e equivocadas dentro do livro de Jó. Então é o momento de refutarmos tudo isso à luz da Bíblia e consolidarmos a escola bíblica dominical com este assunto tão extraordinário. Nesse trimestre, e eu quero aqui lembrar que hoje nós teremos uma introdução geral, uma apresentação geral
deste livro tão importante e ao longo das demais lições, de forma organizada, uma lição complementando a lição anterior, e os assuntos irão ter todos eles um senso de harmonia, e o assunto será extremamente bem aplicado aos nossos corações. Então nós vamos estudar o livro de Jó, que é uma das obras mais interessantes e mais fascinantes de todo o contexto da Bíblia Sagrada. Não há em toda a literatura do contexto bíblico uma obra tal como o livro de Jó. Diferente na sua estrutura, no seu estilo literário e, sobretudo, no seu conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude do homem. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Quão imperativo é compreender estes momentos importantes da vida de Jó e entender que conseguimos extrair respostas para as nossas dores à luz do contexto da vida deste personagem tão importante que é Jó. O ponto central desta reflexão diz que o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da nossa vida. Esta reflexão, nós temos 3 pontos específicos que serão aqui apresentados, e o primeiro deles, falar a respeito da autoria, o local, a data do livro de Jó. Nós também iremos falar sobre a estrutura literária do livro de Jó, e também iremos falar sobre a natureza e a mensagem do livro de Jó. Todos estes assuntos aqui apresentados de forma a fomentar o nosso conhecimento a respeito do contexto da vida de Jó e do livro, de toda a literatura deixada para o nosso conhecimento da história deste personagem tão importante, irá então nos auxiliar ao longo da nossa trajetória nestes 3 meses restantes de 2020. Se apegue a esta palavra, porque, por certo, o Senhor falará muitíssimo ao nosso coração. O primeiro ponto, o autor do livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é um motivo de grandes debates, e aqui as opiniões elas irão divergir. Talvez seja o momento de você indagar os seus alunos, a respeito do que eles já estudaram previamente, já leram a respeito do livro de Jó, a respeito do personagem Jó, e entender e ouvir suas opiniões a respeito deste personagem, quem poderia ser atribuída a autoria deste livro chamado o livro de Jó. Independentemente, já que há uma realidade que deve ser aplicada, é que independente de quem quer que seja o autor, que ainda é uma incógnita, ainda podemos dizer que é a sua autoria desconhecida, porque alguns vão atribuir, por exemplo, a Moisés, alguns opinam a respeito de Eliú, alguns atribuem a Salomão, alguns atribuem ao rei Ezequias e alguns até mesmo a Esdras. Mas veja, então não há um consenso, mas um consenso aqui nós podemos admitir. O consenso de que este livro, inserido dentro do cânon sagrado, então ele, como toda a escritura, ele é divinamente inspirado. E sendo divinamente inspirado, como lemos na nossa leitura bíblica, então nós sabemos que há uma razão, há um motivo, há um porquê, porque toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem e mulher de Deus seja agora edificado, seja agora consolado, seja agora enriquecido por esta santa e bendita palavra. Então vejam, os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos, os hagiógrafos, fazem do livro uma colcha de retalhos, afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes momentos da história, em diferentes épocas, e, entretanto, o cristianismo histórico e conservador
não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, e aqui é extremamente importante, a própria Bíblia legitima quando fala a respeito de Jó no livro de Tiago, na carta de Tiago, como também quando Ezequiel vai mencionar este personagem, a Bíblia vai legitimar a existência deste personagem, e isso será fundamentado daqui a pouco ao longo desta mesma reflexão. Então veja, nós entendemos que o livro de Jó não é uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus, ela fora redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressa a maior parte do livro. O segundo ponto diz a pessoa histórica de Jó. Frise, não permita que haja mal interpretação ou mal entendimento, má compreensão sobre este ponto. A pessoa de Jó não é um personagem fictício, mera invenção para fundamentar um enredo romantizado, mas é um indivíduo real que viveu em uma terra real, em um tempo específico da história real e que ensina no trato em relação às coisas espirituais de forma real. Então a Bíblia mesmo vai atestar, vai legitimar que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel, como já disse, vai confirmar que ele de fato foi uma pessoa real ao lado de Noé e Daniel. Aqui, apenas em caráter de informação, se eu não consigo entender a realidade de que este personagem Jó seja real, à luz de Ezequiel, capítulo 14, eu também vou ignorar a realidade destes outros personagens extremamente importantes também, que é Noé e Daniel. Então, à luz de Ezequiel 14:14, que nós já lemos, a Bíblia está legitimando este personagem como um personagem histórico e real. Tiago, por exemplo, já fizemos a menção de Tiago 5:11, também atesta a realidade histórica deste personagem, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Tiago, de forma tão extraordinária, diz que temos por bem-aventurados os que sofreram. E aí ele emenda dizendo: ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes então o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ou seja, a história de Jó não é um conto de ficção, ou tampouco uma história da carochinha. É uma história real, de um homem real, que nos impõe uma lição moral e espiritual também real. A terra onde Jó está situado, ou o contexto de Jó está situado. Já no início do texto, o livro de Jó destaca que ele era um homem da terra de Uz. É importante aqui frisar aos alunos o fato de que a terra de Uz era uma terra real. Isso também ajuda a legitimar o aspecto histórico e verossímil de Jó, pois vai corroborando nos mínimos detalhes a veracidade histórica deste personagem. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam essa região de Uz, a terra de Uz, ao sul de Edom, a oeste do deserto da Arábia, se estendendo até a leste, indo em direção à Babilônia. Agora, o mais importante, talvez, compreender a época de Jó. A maioria dos comentaristas aqui situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, no período de Abraão, de Isaque e de Jacó. Dentre outros, alguns fatos aqui vão contribuir e vão corroborar esta ideia. A saber, talvez de forma muitos especulam que o livro de Jó, sendo a sua autoria atribuída a Moisés, pode ter sido escrito até mesmo antes de ter o Pentateuco escrito por Moisés. Então há uma especulação, não há como corroborar e afirmar estas informações, mas muito se especula e se fala
a respeito deste tema. Então veja, Jó está situado provavelmente dentro do tempo dos patriarcas. Dentre outros fatos, então, alguns contribuem para esse entendimento. E, primeiro, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era sacerdote da sua casa, e nós aprendemos isso quando lemos em Jó capítulo 1, versículo 5. As filhas de Jó eram co-herdeiras junto com os seus irmãos, e isso é extremamente importante, que esta é algo que a lei não legitima, esse direito à mulher, exceto que este pai tenha morrido sem deixar um herdeiro varão. É aquilo que está em Números capítulo 27, versículo 28, quando a respeito da reivindicação das filhas de Zelofeade. Então veja, e falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho varão, homem, então fareis passar a sua herança à sua filha. Então, este aspecto denota que, mesmo Jó tendo filhos varões, ele ainda abençoa suas filhas como herdeiras daquilo que ele possui. Então, isso é extremamente importante. É muito importante que nós nos atenhamos a essas informações, porque irão nos ajudar no decorrer deste trimestre. A autoria do livro de Jó, então, é desconhecida. Apenas recapitulando, ainda que alguns atribuem a Moisés, outros a Eliú, outros a Salomão, outros a Ezequias, outros até mesmo a Esdras, mas a verdade é que a autoria do livro nos é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica deste personagem Jó, da terra de Uz e num período patriarcal. Jó, em caráter de informação, é um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiencial porque se trata profundamente de assuntos relevantes à humanidade e de forma universal. Poético porque quase todo este livro é elaborado no estilo literário poético, e a sua poesia, diga-se de passagem, todavia tem por base um personagem histórico e um evento real. Estes são assuntos relacionados ao livro de Jó. O segundo ponto, a estrutura literária do livro, prosa e poesia. Prosa e poesia nada mais são do que gêneros literários distintos, diga-se de passagem. A prosa é uma forma natural de comunicação entre os indivíduos, de forma direta, sendo o texto em prosa construído em um discurso que é livre e é direto. Já a poesia é uma expressão de emoções, de sentimentos, e um texto realmente ele é mais elaborado, ele é mais trabalhado, eu diria, esteticamente, para cumprir todas as nuances do texto, né, a métrica, tudo fica bem organizado no aspecto poético. Por isso consiste em ritmo, harmonia, para a manifestação então desta beleza estética. E acredite você ou não, tudo isso nós encontramos dentro deste livro fantástico que está proposto para esta reflexão ao longo do quarto trimestre de 2020. Então, convoque a sua classe a abraçar esta revista, a abraçar este assunto, a abraçar você, líder da Escola Bíblica Dominical, você que coordena, você que tem se dedicado a esta ministração, que você se dedique, que você ore, que você busque revestimento, instrução. Conte conosco aqui do Portal Bíblico para também instruí-lo. Mande suas dúvidas caso possua e nos corrija também caso seja necessário, porque aqui estamos abertos para uma ajuda mútua, o que é extremamente importante. Então, prosa e poesia são dois estilos ou gêneros literários que nós encontramos dentro do livro de Jó. O leitor, então, que deseja ler o livro de Jó precisa se dar conta de que diante dele há uma obra maravilhosa de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros. É extremamente importante que nós não desmerecemos o aspecto da inspiração
quando falamos a respeito deste aspecto poético. E por quê? Porque aqui reforça o aspecto de que o autor, além da inspiração do Espírito Santo de Deus, além da inspiração divina, ele também teve o bom senso, ele também teve este desejo de construir então aquilo que ele recebe por inspiração de forma a ser cheio de bom senso, a compor o enredo literário. É a liberdade que o Espírito Santo, inspirando, dá ao agiógrafo que está agora redigindo aquilo que recebe por inspiração. Então, Jó precisa ser lido dessa forma. Jó precisa ser lido dessa forma. Os diálogos precisam ser lidos de forma a compreender quem fala nesta parte da história. Quem está refutando quem? Quem está falando? É Jó que fala? É Zofar? É Bildade que fala? Quem está falando? É Eliú que fala? Deus está falando agora? Então, há de se ter toda a atenção na leitura do livro de Jó para que você compreenda todo o enredo e entenda e saiba discernir e identificar quem está com a vez e está falando naquele momento para o nosso bom entendimento e enriquecimento à luz do texto bíblico. Então, o livro de Jó precisa ser lido com esta cautela e a estrutura demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, exatamente nessa ordem. Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo, assim o prólogo, que é justamente a parte a introduzir o assunto, a apresentar o assunto. Geralmente nos livros, o prólogo normalmente é encontrado no início daquela literatura. O seu papel é justamente escrever a cena que está antecedendo aquela história. E isso acontece em Jó capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 13. E agora o epílogo em Jó capítulo 42, versículo 7 ao 17. E o epílogo nada mais é aquela literatura que se encontra no final do livro e é utilizado para finalizar aquela história, aquele enredo, aquela narrativa. Então é extremamente importante que nós saibamos compreender esses aspectos do livro de Jó. Estão em prosa, né? O prólogo e o epílogo estão em prosa, uma narrativa curta, direta. Já o texto intermediário que está em Jó capítulo 3, versículo 1, até Jó capítulo 42, verso 6, estão no gênero literário de poesia. Há também uma organização deste texto, né? E no texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e os seus amigos Elifas, Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo chamado Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder, a sua graça, a sua glória, né? O seu governo, a sua soberania, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e aquilo que mais nos salta aos olhos, a sua restauração plena, absoluta e completa. A abundância de figuras literárias dentro do livro de Jó. O livro é rico em metáfora, e metáfora também é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. É um recurso expressivo, onde há agora a expressão de um recurso literário. Por exemplo, por que não fechou as portas da madre, nem escondeu dos meus olhos a canseira? Jó capítulo 3, versículo 10. Jó aqui está dizendo, o texto denota que Jó desejou não ter nascido. Então há uma abundância de figuras de linguagens dentro do contexto aqui de Jó. Então isso é muito importante, é extremamente importante. E em síntese deste tópico 2, o livro apresenta então uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa, e há também o uso de metáforas e paralelismos. E aqui eu gostaria de apresentar a você que está acompanhando aqui
esta lição aqui pelo portal bíblico, você pode fazer uso deste esboço do livro de Jó. Né? O primeiro, o prólogo, a crise instaurada, Jó capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 13. O segundo, diálogos entre Jó e seus amigos Elifas, Bildad e Zofar, e a busca de respostas humanistas, capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 31, versículo 40. O terceiro, os discursos de Eliú, o começo do entendimento, né? Jó capítulo 32, versículo 1 até o capítulo 37, versículo 24. E o ponto 4, o Senhor então responde a Jó diretamente, 38, versículo 1 ao 42, verso 6. E o epílogo, o desfecho daquilo que estava sendo vivido por Jó, a sua prova, o desfecho dessa prova em Jó 42, versículo 7 ao versículo 17. Este é o esboço do livro de Jó. Dá uma pausa aí no vídeo e veja com carinho, faça suas anotações, né? Compartilhe esse vídeo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, né? E eles terão acesso a este esboço precioso do livro de Jó. Agora vamos falar sobre a natureza da mensagem do livro de Jó. Há uma mensagem poderosíssima aqui inserida dentro do contexto de Jó. Primeiro, por que os justos sofrem? Existe bondade desinteressada? Pode o homem compreender Deus? Estes são alguns indagamentos, algumas indagações que fazemos aqui dentro desta reflexão no tópico 3. Algumas das questões mais importantes levantadas dentro do livro de Jó são eminentemente de natureza teológica, antropológica, eu diria, e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que o justo sofre? Ou por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Isso aqui nós temos que ter muita cautela ao instruir os alunos, ao instruir a igreja de Deus em relação a essas questões que demandam a nossa atenção, e nós podemos até mesmo fazer, por analogia, o uso da vida de Asaf, que lá no Salmo 73, ele mostra este caráter, desta avaliação a qual ele fazia, quando ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, porque e por pouco não me escorreguei. E por que razão? Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Então veja, quando Asaf começou a permitir, através dos seus olhos, a perceber aquilo que acontece na vida de A ou de B, ele esqueceu de viver a sua própria vida em Deus. E aí ele quase passa por um processo de afastamento, até que ele entra no santuário e compreende o fim destes ímpios. Então, aqui para início de conversa, se o justo sofre, eu creio que é apenas para fundamentar, de certa forma, da mesma forma que Deus queria fundamentar ao nosso adversário a respeito da vida de Jó, também, por que não dizer que também é assim na minha vida e na sua vida, para mostrar para o nosso adversário que nós não barganhamos a nossa adoração, independente da condição a qual estamos inseridos e vivendo, nós não deixaremos de glorificar e adorar a esse Deus. Então, ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações, responder esse dilema humano. Explicações são buscadas à torta e à direita. Mas no contexto de Jó, a ideia que prevalece é que somente os maus sofriam em consequências dos seus pecados. Essa é uma ideia errada, o que seria aqui uma teologia extremamente equivocada e o que era até mesmo conceito dos amigos de Jó. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. E nós sabemos que, embora que o transgressor padeça, mas não é uma regra, não é porque estamos em pecado que estamos vivendo uma adversidade. E muitos hoje, nos dias odiernos, pensam exatamente assim. Quando vê um cristão passando por uma prova, olha, porque está em pecado. Olha, se um cristão ficou desempregado, olha, ficou desempregado porque tem pecado. Se tem um cristão que, por alguma razão, contraiu uma enfermidade grave, severa, ora, acometeu-se de tal enfermidade porque está em pecado. Isso
é um grave problema que não pode acontecer nos nossos dias atuais. Essa teologia, né, que remonta à fatídica teologia da prosperidade, né, que alega através de princípios errados e equivocados de que o cristão não pode padecer nenhum tipo de adversidade. Ora, bolas, né, não podemos nos submeter a uma teologia tal qual esta aqui apresentada. Então, nesse aspecto, ao longo dos 42 capítulos do livro de Jó, o autor procura demonstrar então uma nova ótica, um novo olhar, uma nova perspectiva sobre este ponto, sobre esta questão. Daí a importância de, além das reflexões bíblicas, além da leitura dos livros de apoio, também se dedicar à leitura do livro de Jó para o acompanhamento dessas reflexões. Existe bondade desinteressada? É uma segunda pergunta. Porque para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese, aqui o diabo estava preparando uma tese para apresentar diante de Deus a respeito da fidelidade de Jó. Quando lá no capítulo 1, né, nós vamos ver este personagem sendo apresentado, este homem da terra de Uz, esse homem que era reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A primeira coisa que o nosso adversário vai propor para Deus, olha, mas por que Jó é tão fiel assim? Porque ele é reto, porque ele é íntegro, porque ele é temente a ti, porque ele se desvia do mal. Ora, o Senhor não cercou ele de riqueza? Não deu a ele uma boa família? Não deu a ele muitos servos? Não deu a ele grande riqueza, gado? Ora, está explicada a razão pela qual ele é este homem fiel e que o Senhor tanto se orgulha em falar dele. Esta era a tese do nosso adversário. Mas, e aqui eu preciso fazer uma indagação. Porque o que me leva a glorificar a Deus? O que me leva a adorar a Deus? Quando eu lembro de Deus por aquilo que Ele fez, então eu o louvo pelos seus feitos em favor da minha vida, eu louvo pelos seus feitos na criação de toda a terra, de toda a humanidade, mas eu adoro a Ele não por aquilo que Ele fez, ou pode fazer, ou possa vir a fazer, mas eu preciso adorar a Deus por aquilo que Ele é, e ponto final. Não pode haver nenhuma outra motivação a não ser aquilo que Ele é. Isso precisa ser a razão que me motiva a adorá-lo e buscá-lo. É querer o Senhor da bênção, independente se eu viva o aspecto da bênção no aspecto físico, mas eu tenho o Deus abençoador, que eu o adoro e eu o tenho, eu sou propriedade dele, eu sou dele e ele é meu. Então, para o nosso adversário, Jó estava fiel e mantinha-se fiel porque era um homem que havia recebido várias benesses da parte de Deus. Jó era um homem agraciado com muitos bens, logo é coerente ser fiel. Pois terei mais e mais e mais, né? Porque é a minha fidelidade que gera as questões físicas, as bênçãos físicas. Então isso não pode ser uma motivação. Independente daquilo que Deus faça ou deixe de fazer, Ele é Deus e é por esta razão que eu devo adorá-lo. Então, ele tem riqueza, tem uma família formidável, cercado de amigos, goza de boa saúde, boa reputação. Nessas condições, como disse o nosso adversário, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso ele vai permanecer? Será que permaneceria? Aqui cabe uma pergunta e você deve fazer a sua classe. Faça a sua classe, por que temos sido fiéis a Deus? Jó demonstra que ele poderia perder tudo e nós estamos dispostos a perder tudo? Jó estava disposto e nos mostra que ele de fato poderia perder tudo, mas ele não queria perder a Deus. Perde-se tudo, não perdendo a Deus, que era o mais importante da sua vida, era o que era de fato, era o que tinha valor para Jó. Era o Deus abençoador que tinha valor, não a bênção oriunda deste Deus abençoador. Pode o homem compreender Deus? É a terceira pergunta. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos
que aquela revelação maravilhosa, divina, tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente também mudado, impactado quando contempla o Senhor numa visão ali a caminho de Damasco, você pode ler em Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 17. Assim também é Jó. Ele é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. E aqui está o textuário do livro de Jó, quando nós lemos agora na Nova Versão Internacional, Jó 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Veja que coisa gloriosa esta expressão daquele que foi alvo de uma revelação e pôde contemplar a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentar Deus. Esse é o nosso desafio, experimentar Deus. Nós talvez tenhamos buscado Deus por motivos que não são coerentes com as motivações bíblicas e reais pelas quais deveríamos buscá-lo, né? Às vezes buscamos a Deus no intuito de entendê-lo e, na verdade, deveríamos buscar a Deus no sentido de experimentá-lo, de vivenciá-lo de uma forma mais gloriosa na nossa vida e então experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Ele. Então isso é importante, que esta reflexão possa mudar esses conceitos triviais na nossa mente e que possamos olhar de uma forma mais ampla e mais gloriosa para este aspecto de experimentar Deus. Então, viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó, como mudou a vida de Paulo, como mudou a minha vida, como mudou a sua vida e como ainda tem poder para mudar e transformar inúmeras vidas ainda, porque estamos falando do Evangelho, e o Evangelho de Deus, o que é senão poder de Deus para a transformação, para a mudança da vida de todo aquele que crê. Então veja, eis uma grande lição deixada para mim e para você dentro deste livro. Porque este livro revela uma dinâmica importantíssima presente em toda a prova severa dos santos. Enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos, Deus está operando para depurá-la e aprofundá-la. Que coisa gloriosa! Enquanto o nosso adversário trabalha para acabar, para arruinar a sua fé, acredite, Deus está trabalhando para aprimorá-la, para depurá-la, para aprofundá-la, para aperfeiçoá-la. E nesta lição, partindo já para a conclusão, né, apresentamos então algumas informações básicas dentro desta introdução, deste contexto histórico e literário do livro de Jó. E quanto ao seu gênero, nós falamos e aprendemos a respeito da prosa, poesia, prosa, os aspectos que nos é apresentado este enredo tão precioso, e isso é importante para que haja uma boa compreensão de tudo aquilo que será apresentado a partir de agora. Toda esta estrutura, como vimos, está aqui bem organizada, e aqui vimos que o livro também apresenta princípios bíblicos, teológicos, que transcendem o espaço, o tempo, e esses princípios são para todas as épocas e culturas, o que é nos demonstrado que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. E esta é a nossa primeira lição, e eu espero que essa lição seja uma força motriz que vá te fazer engajar neste projeto para o 4º trimestre, que você possa ser abençoado, porque a partir de agora é uma lição complementando a outra e o assunto sendo cada vez mais aprimorado para a glória do nome do Senhor. E eu suplico a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus que visite a sua vida agora e lhe dê todo o entendimento necessário e aprimore esta palavra, aplique esta palavra de forma mais poderosa e precisa aos corações. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu conto com o seu apoio para que você se inscreva neste canal. Vamos nos ajudar a disseminar esta semente preciosa que é a santa e bendita palavra de Deus e que sejamos enriquecidos então por ela. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.